Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre algo que é muito importante da gente compartilhar com as crianças e de ensiná-los já desde bem novinhos, que é sobre a gratidão. Para falar sobre esse assunto, eu preciso compartilhar com vocês um pouco daquilo que a gente tem vivido e algumas outras experiências que têm tudo a ver com esse assunto. Lá no nosso canal do Instagram, recentemente, eu comentei nos stories que nós tínhamos sido assaltados, que roubaram a nossa casa enquanto a gente estava fora e levaram muitas e muitas coisas de pequeno valor, mas que juntando davam um valor mais ou menos alto e que a gente não tinha como repor nesse momento. Nossa primeira atitude foi procurar um lugar para mudar de lá, para sair da casa que eu sempre gostei tanto, e já tinha postado para vocês aqui o quarto das meninas, o quintal que a gente tinha, só que isso acabou mudando porque a gente resolveu mudar para apartamento, onde a gente se sentisse um pouquinho mais seguro. Mas o assunto de hoje, ele não tem como foco o que aconteceu, e sim o que veio depois disso. Nós passamos alguns dias assim muito conturbados e nesse meio tempo a gente procurando apartamento, orando muito a Deus para que Ele ajudasse a encontrar um lugar onde a gente conseguisse se sentir seguro, onde a gente pudesse transmitir para as meninas uma segurança um pouco maior do que a casa, onde a gente acabava estando um pouco mais exposto mesmo, por ter menos vizinhos e tudo mais. E uma das coisas que eu falei bastante para as meninas, tanto nos dias que a gente estava para mudar, quanto um pouquinho antes, quando a gente ainda estava procurando apartamento, eu sempre falei para elas que a gente ia mudar de casa, que a gente ia para um lugar menor. Nos primeiros dias em que a gente está morando aqui no apartamento foram bem difíceis, porque elas estavam acostumadas a ter um pouco mais de liberdade dentro de casa, ir no quintal, e correr, fazer barulho, falar alto. E num apartamento a gente sabe que se crianças ficam fazendo isso, ainda mais durante o dia ou até mesmo durante a noite, que acaba piorando bastante, isso incomoda os vizinhos. Então a gente teve que ter bastante paciência com elas, o que não foi muito fácil, mas falar para elas que tinha mudado, que a nossa situação estava diferente e que agora elas precisavam ser mais silenciosas, andar mais devagar, essas coisas, né? E isso incomodou um pouco as meninas, deu para perceber bastante que elas estavam se sentindo um pouco acuadas, sabe? Sem poder fazer muita coisa, mas para tentar fazer com que elas não se sentissem numa prisão, para tentar fazer com que elas não se sentissem tristes por terem saído de uma casa grande e terem ido para um apartamento que é menor, onde não pode fazer tanto barulho, essas coisas, eu conversei bastante com elas sobre a gratidão, sobre a necessidade que a gente tinha de ser grato, porque independente do que tinha acontecido, nós estávamos muito bem e também nós estávamos indo para um lugar onde a gente se sentiria mais seguro, onde muito provavelmente aquilo não aconteceria novamente. Então foi um assunto que eu falei bastante com elas, que eu ensinei, e depois eu fiquei pensando, eu acho que seria muito importante realmente compartilhar isso aqui com vocês também, não só para transmitir ou para contar aquilo que aconteceu, mas para talvez incentivar vocês pais que têm filhos pequenos, que às vezes não entendem tudo o que está acontecendo, quando a gente tem mudanças muito bruscas no nosso estilo de vida, naquilo que a gente está passando. As crianças não entendem isso, mas mesmo assim, se a gente tem um espírito de gratidão e a gente transmite isso para as crianças, elas passam a entender que independente do que aconteça, que quer seja algo bom, quer seja algo que pareça não ser tão bom, Deus está cuidando da gente e que elas têm que ser gratas a Deus em todos os momentos, independente do que a gente esteja passando, porque a gente não sabe como é o futuro, a gente não sabe o que é que Deus está preparando pra gente ali na frente. Fora isso, eu também queria abrir um espacinho aqui para falar sobre a gratidão às pessoas. Nós tivemos muitas mensagens de carinho, muito apoio, muita gente ao redor da gente cuidando da gente, inclusive pessoas que estão nos ajudando financeiramente nessa mudança que foi totalmente inesperada, nem um pouquinho programada, a gente não tinha condição nenhuma financeira de fazer isso, mas a segurança, a gente pensou que ela deveria vir realmente em primeiro lugar. Então a gente deu um jeitinho aqui, outro ali, e aí eu comecei a pensar também, junto com a Alice, sobre a importância da gratidão às pessoas. Muitas pessoas se desdobraram para ajudar a gente, e o engraçado é quando a gente acaba
podendo retribuir isso com coisas muito, muito pequenas e a gente não se dá conta. Então eu vou contar aqui uma experiência, eu vou expor aqui, mas vai ser uma exposição boa, prometo. A minha sogra veio lá do Rio, junto com o meu sogro, o Carlos, para poder ajudar a gente na mudança, logo depois que a gente conseguiu o apartamento. E eu, depois, né, que passou todo o período da mudança, eu tava trabalhando no dia, a gente agora em condomínio não podia fazer de final de semana, então eu tive realmente que ir trabalhar, e o Wallace, junto com a minha sogra e com o meu sogro, acabaram desenvolvendo ali todo o processo da mudança. E no final do dia, quando eu cheguei em casa, já tava tudo assim, né, tudo revirado, mas cada coisinha importante no seu devido lugar, eu comecei a perceber que, mais uma vez, a minha sogra me salvou. E eu brinquei falando isso pra minha mãe, mas na verdade é verdade mesmo. Todas as vezes em que eu passei por uma situação em casa, em que eu precisasse bastante de ajuda, eu sempre tive o apoio da minha sogra. Quando a Tina nasceu, ela foi visitar a gente, ficou lá durante 15 dias e muitas vezes eu confesso que cheguei a pensar que a gente talvez acabaria se incomodando por um período tão longo, porque ela tem o jeito dela de fazer as coisas, eu tenho o meu, mas enquanto estava passando esse período e depois olhando para trás, eu sempre tive certeza, e eu já falei isso para ela, que eu não sei o que eu faria sem a presença dela quando a Tina nasceu. Depois, quando eu vim pra cá, sozinha com as duas meninas, esperando o Wallace vir depois pra gente começar a faculdade dele, ela veio comigo. Ela ficou aqui períodos também de uma semana, durante umas 2 ou 3 vezes, aonde eu podia sair para procurar emprego porque eu tinha ela para cuidar das meninas. E foi assim, eu não sei como eu faria essa mudança sem ela, porque eu tive que trabalhar, não teria outra opção, e ela que estava ali coordenando tudo, fazendo tudo que podia para poder ajudar, enquanto o meu sogro, o Wallace e o pessoal que a gente contratou para fazer a mudança carregavam as coisas. Então eu entendi que a minha gratidão por ela tem que ir muito além de um muito obrigada, porque ela sempre está presente nos momentos em que eu mais preciso de ajuda. Isso também vale para minha mãe, para o meu irmão, para outras pessoas ao nosso redor que são amigos e que estão ali cuidando da gente nos momentos que a gente mais precisa, seja com uma ajuda financeira, seja presencialmente, seja com uma ligação, seja com uma ideia. E no momento em que a gente começa a ensinar isso para as crianças, a ser grato, eles começam a transmitir essa gratidão, tanto a Deus, como eu já falei, quanto às pessoas que estão ao nosso redor, porque é muito gostoso a gente receber um gesto de carinho. Tanto que eu percebi isso, e no momento em que, na hora da mudança, a minha sogra manifestou um gosto que ela teve por uma blusa de frio minha, eu a princípio pensei, eu não vou dar pra ela, porque é uma blusa que eu gosto, ela tem, desse tipo só tem essa, sabe? Minha, no caso, né? E depois eu fiquei pensando, na hora que eu tava arrumando as minhas coisas, ela faz tanto por mim, como é que eu não tenho coragem de dar um carinho, sabe? De dar um presente pra ela, de algo que eu sei que ela gostou e que ela vai gostar e que vai ser útil pra ela. Então, quando a gente se entende nesse terreno da gratidão, a gente começa a se desprender das coisas. Eu nunca fui muito desprendida das minhas coisas particulares, sabe? Mas eu percebo que isso tudo é passageiro. Às vezes você pegar alguma coisa sua e dar pra alguém, é algo que a pessoa vai amar e talvez aquilo faça uma diferença enorme para ela. E as crianças precisam aprender isso. Eu compartilhei essa história aqui com vocês só para vocês entenderem que as crianças precisam ver isso na gente. Quando nós começamos a demonstrar gratidão, tanto a Deus quanto às pessoas, as crianças percebem isso e elas começam a fazer o mesmo. E se tudo que nós queremos é criar crianças que sejam gratas, que sejam educadas, que sejam gentis, nós precisamos ter isso em nós para poder transmitir isso para elas da melhor maneira possível. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele não tem assuntos assim que sejam muito polêmicos ou assuntos que sejam muito difíceis de entender, mas muitas vezes esse assunto não é muito fácil de praticar. Então fica aqui meu incentivo para você ensinar isso para as crianças e talvez colocar um pouquinho mais na sua consciência também, porque a gente precisa disso todos os dias. Nós gostamos de receber e a gente também precisa dar essa gratidão para as pessoas e demonstrar isso, porque pode fazer a diferença na vida de alguém. Se você gostou desse vídeo,
Já deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e também ativar o sininho das notificações. Assim você vai poder ficar sempre por dentro de tudo que eu trago aqui para vocês sobre maternidade e criação bilíngue. Eu me chamo Michele Werder, sou professora e escritora, sou casada e mãe de 2.